Meu nome é Antônia de Lourdes. Tenho 74 anos. Fui parteira, lavadeira e cozinheira de festa. Sou aquela mulher que já viu mais nascimento que casamento, mais choro que brinde. E também já vi amor virar pecado na boca dos outros. Quando eu era moça, vivia um romance proibido com o padre da minha paróquia. Ele era jovem, bonito e falava com um jeito que parecia que Deus mesmo estava soprando no ouvido dele. Só que Deus não estava. Era só ele e eu. E o peso de saber que se o mundo descobrisse, eu ia ser chamada de tudo que não presta. Aquilo terminou mal, com lágrimas, com expulsão da comunidade e com a promessa que eu mesma fiz, olhando para o céu. Nunca mais, Senhor, nunca mais um padre vai me arrancar o sono. Cumpri essa promessa por 50 anos, até que no inverno passado, a enfermeira do posto me chamou. Dona Antônia, tem um padre velho no hospital que não para de perguntar por você. Diz que precisa te ver antes de morrer. Eu travei. No caminho para o hospital, minha cabeça era um redemoinho. Será que era ele? Ou algum que sabia da história? O que poderia querer um homem de batina à beira da morte comigo? Quando cheguei, a enfermeira me levou até um quarto pequeno. E lá estava ele. Magro, pálido, com o rosto enrugado, mas com os mesmos olhos de antes. Ele sorriu fraco e disse: "Até que enfim, minha menina. E você? Já jurou que nunca mais ia olhar para trás? E acabou voltando? Se essa história já mexeu aí dentro, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que também carrega promessas difíceis de cumprir, porque o que ele me pediu naquela cama ia mudar tudo o que eu pensei sobre o passado. 50 anos. 50 anos sem ver aquele rosto, sem ouvir aquela voz. E de repente, ele estava ali, mais frágil, mais lento, mas ainda com um olhar que me despia até a alma. Me sentei na beira da cama, não conseguia falar nada. Ele respirou fundo e disse: "Antônia, eu menti para você. Meu coração disparou. Eu não queria saber de mentira nenhuma. Eu tinha passado a vida toda costurando o estrago que aquela história deixou." "Não começa, padre," falei, tentando cortar. Ele sorriu fraco, como quem ainda guardava forças só para falar comigo. "Não me chama de padre," disse com a voz rouca. "Eu larguei a batina, Antônia. Larguei logo depois que você foi embora." Meu corpo gelou. Passei anos imaginando ele ainda no altar, pregando como se nada tivesse acontecido. E agora? Ele dizia que tinha largado tudo? "Como assim?" consegui perguntar num fio de voz. Ele respirou fundo, os olhos marejados. "Passei anos te procurando. Andei de cidade em cidade perguntando por você nos lugares mais improváveis. Mas era como procurar fumaça no vento. Só que, mesmo sem te achar, nunca deixei de ser teu. Nem um dia, nem um minuto. As lágrimas vieram antes que eu pudesse evitar. Ardiam, escorriam quentes, misturando raiva, tristeza e um amor que eu jurei ter enterrado. Então, por quê?" Minha voz tremeu. "Por que me deixou carregar a culpa sozinha? Por que deixou que falassem de mim como se eu fosse a única errada? Por que não falou nada?" Ele fechou os olhos devagar, como se cada pálpebra pesasse toneladas. "Covardia," murmurou. "Eu não aguentei a cruz que era para nós dois. Achei que se eu sumisse, você ia seguir. Mas não seguiu, né?" Olhei para ele e vi o homem que eu conheci. E o homem que me deixou. "Não segui. Eu sobrevivi," respondi. Ele respirou com dificuldade, a mão tremendo na minha. "Eu tô indo embora, Antônia. E não podia ir sem pedir." Fez uma pausa longa, como se buscasse ar onde não havia. "Sem pedir para você me perdoar." O quarto ficou em silêncio. Só se ouvia o bip da máquina e o som irregular da respiração dele. Fiquei ali, segurando a mão dele. Uma mão fria, mas que ainda me lembrava as tardes escondidas atrás da igreja, o cheiro de vela misturado com o de terra molhada, o toque apressado de quem sabia que estava fazendo algo proibido, mas não conseguia parar. "Eu já te perdoei faz tempo," sussurrei, com um nó na garganta. "Só não sabia se você merecia saber." Ele me olhou como se aquela frase tivesse tirado um peso de anos. Sorriu. Um sorriso pequeno, fraco, mas carregado de paz. E foi assim que eu vi aquele homem, que um dia me ensinou a amar e a sofrer, descansar pela última vez. "Então posso ir tranquilo." Poucas horas depois ele se foi. Sem escândalo, sem padreco no caixão,
sem missa de corpo presente. Só um homem, que no fim morreu com meu nome na boca. Hoje, quando penso nele, não penso no padre, penso no homem, no amor que podia ter sido e não foi. E entendo que às vezes a vida não devolve o que a gente perde, mas devolve a chance de encerrar a história em paz. E você? Já teve a oportunidade de fechar uma ferida antiga no último momento possível? Me conta aqui nos comentários. E se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que ainda pode pedir ou dar perdão. Porque perdão, meu filho, não salva o passado, mas salva a gente.